O poder de pensar certo. No livro de Josué, capítulo 1, versículo 8 diz: que o livro desta lei esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir de acordo com tudo que está escrito nele. Assim serás bem-sucedido nas tuas realizações e alcançarás êxito. Você conhece o poder dos seus pensamentos? Se você tiver conhecimento desse poder e souber utilizá-lo de acordo com a palavra de Deus, você alcançará sucesso em todas as áreas da sua vida. Como diz na passagem, serás bem-sucedido nas tuas realizações e alcançarás êxito. Será uma transformação de vida, uma mudança radical. Agora é importante salientar: nós vivemos numa batalha espiritual e o território disputado pelo inimigo é a sua mente. O campo de batalha é a mente. Agora, que tal usar a sua mente para ajudá-lo em vez de servir de depósito de lixo para o inimigo? O inimigo, de uma forma sutil e através das brechas que deixamos, começa a depositar todos os tipos de pensamentos errados, que se transformam em sentimentos e atitudes. E como tudo que vem do diabo é ruim, podemos concluir que os maus pensamentos depositados por ele se transformam em maus sentimentos e, consequentemente, em más atitudes. Um grande aprendizado que tive no meu deserto: se você se deixar levar por sentimentos e emoções, será sua derrota. Se você acordar de manhã e dizer: eu me sinto deprimido, vai ficar deprimido o dia inteiro. Se você acordar de manhã e falar: minha esposa ou meu marido não me dá atenção, não faz nada por mim, você passará o dia com raiva do seu cônjuge e ainda, para piorar, sentirá pena de si mesmo numa festa de autopiedade. O inimigo vai tentar falar no seu ouvido e você tem que aprender a responder para ele. Jesus passou 40 dias no deserto sendo tentado por Satanás. Em todas as afrontas do inimigo, Jesus respondia com a palavra. Exatamente isso que devemos fazer: responder com a palavra. Por isso, a importância de meditar na palavra, como diz na passagem inicial. Se não conhecermos a palavra, não teremos argumentos para contra-atacar as afrontas do inimigo. Agora, se você não acredita que existe um inimigo que sussurra coisas no seu espírito, na sua alma, e que são mentiras, você nem precisa ouvir o restante desta mensagem. Agora, para você que acredita, todas as mentiras sussurradas não são verdades. Se você acreditar nelas, você será destruído. Para vivermos o plano perfeito que Deus reservou para mim e para você, precisamos passar por uma metanoia, que significa uma mudança de mentalidade, uma renovação da mente. Existem pessoas dentro da própria igreja que infelizmente não renovaram as suas mentes e são controladas pelo inimigo de uma forma muito sutil, quase imperceptível. Você pode ter nascido de novo em Cristo Jesus, mas a sua mente pode estar cheia de lixo. Se você é cristão e está sempre com raiva, chateado, com ciúmes de pessoas, ansioso, egoísta, egocêntrico, entre outros, infelizmente, apesar de ter aceitado Cristo como seu Senhor e Salvador, não viverá ainda nesta vida o que Jesus morreu para você viver. A sua mente faz uma grande diferença para o resultado da vida que viverá aqui. Faça hoje um inventário dos seus pensamentos. O que tem passado pela sua mente ultimamente? Se você está deprimido hoje, o que você anda pensando? Se você está com raiva, o que você está pensando? Se você está amargo,
O que você tem pensado? A origem de tudo está na mente. Pensamentos geram sentimentos que geram atitudes. Agora, uma boa notícia. Podemos ter a nossa mente renovada de acordo com a palavra de Deus. Eu sempre cito esse versículo que mudou minha vida. Romanos 12:2, que diz: E não vos conformeis com este mundo, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que conheças qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa passagem foi um grande divisor de águas em minha vida. Quando eu estava lendo a palavra, foi como se esta passagem saltasse da Bíblia em 3D. Foi uma revelação incrível. Segundo o entendimento que me foi dado através do Espírito Santo, Deus tem um plano bom, perfeito e agradável para mim e para você. Porém, para vivermos este plano, precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente. A chave estava aqui: renovação da mente. Para mudar a nossa vida, primeiramente precisamos mudar a nossa mente. Renovou a mente, a vida muda radicalmente. Foi isso que aconteceu comigo. Porém, esse processo de renovação da mente é lento, dolorido e difícil, mas maravilhosamente libertador. O primeiro passo para a renovação da mente é meditar e acreditar no que está escrito na palavra de Deus. A palavra de Deus é o caminho. Você precisa buscar pensar como Deus pensa. E na palavra está exatamente escrito como Deus pensa. Infelizmente, as pessoas querem renovação, querem milagres, querem mudanças, porém não leem e não meditam na palavra. Como haverá mudança? A maioria delas deixam os pensamentos fluírem e com isso vivem vidas frustradas. Estão sempre deprimidas e falam o que querem. O inimigo está à espreita, e se você não pensar como Deus pensa, sua mente será um playground para ele. Você sabia que existem muitas pessoas que possuem graves problemas por causa do que pensam sobre si mesmas? São muitas, e grande parte delas são cristãs. Isso desagrada o coração de Deus, pois isso mostra uma total falta de confiança nele, que nos criou à sua imagem e semelhança. Ele enviou seu Filho muito amado para pagar um preço terrível e para morrer por nós numa cruz. Por que pensar mal sobre nós mesmos? Deus nos ama e devemos amar a nós mesmos. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16 diz: Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. E ainda temos dons e talentos, como diz em Romanos, capítulo 12, versículos de 6 a 8. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Podemos fazer algo grande e importante para as pessoas do corpo de Cristo. Pare de deixar o inimigo te puxar para baixo através de pensamentos errados. Aprenda a falar como Deus fala, como Ele o vê, e sua vida vai mudar radicalmente. No livro de Efésios, capítulo 4, versículos de 22 a 24 diz: Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Essa passagem é incrível.
Se eu dissesse a você, esqueça o velho homem e revista-se do novo homem. Pare de agir como você age e haja da maneira como Deus quer que você haja. Você poderia dizer: eu quero fazer isso, mas como eu posso fazê-lo? A passagem é clara. Você não poderá se transformar no novo homem se viver com pensamentos antigos. Você tem que ter a sua mente renovada. Deus quer que tenhamos uma vida maravilhosa, próspera em todos os sentidos. Porém, Ele não poderá fazer nada se você não tomar a decisão de renovar a sua mente para viver os planos dEle. Isso não é uma opção, é uma condição. Quando a sua mente é renovada, é incrível o que acontece. Estaremos sempre com boas expectativas, que algo bom vai acontecer conosco. Nos tornamos pessoas esperançosas, cheias de fé, alegres, satisfeitas, independente das circunstâncias que vivemos. E o mais interessante, ficamos sensíveis ao Espírito Santo. Somos conduzidos por Ele. Vivemos pela fé e não mais pelos sentimentos e emoções. Agora, fique atento. O inimigo não desistirá. Ele estará sempre sussurrando. Mas olha o que acontece. Você pode acordar de manhã e quando o inimigo sussurrar no seu ouvido dizendo que o seu dia será ruim, você dirá: estou muito animado, Senhor, porque creio que algo de bom vai acontecer hoje. Eu acredito que algo de bom vai acontecer no mundo, no governo, na minha família, no meu trabalho. E o inimigo vai embora. Em Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Eu decidi que não iria sentar por aí e ser um cristão amargo, acreditando em todas as mentiras que o diabo sussurrou no meu ouvido sobre os meus erros, meu passado, minha personalidade e muitas outras. Tomei a decisão de viver a vida que Jesus morreu para me dar e todos os dias, quando acordo, acredito que algo de bom vai acontecer na minha vida e vem acontecendo constantemente. Quando você renova a sua mente, você vai viver com esperança, sendo prisioneiro dela, se recusando a ficar desesperado e negativo. E não haverá absolutamente nada que o diabo poderá fazer contra você. Ele perde o controle quando, não importando o que ele faça, você fala: Deus está resolvendo isso para mim. Algo bom está prestes a acontecer a qualquer momento. Algo bom vai acontecer hoje. E se hoje não acontecer nada, você acorda na manhã seguinte e fala a mesma coisa, e assim por diante. E acredite, confie, em breve você terá sua vitória. Uma pessoa com a mente renovada possui uma mente saudável, pacífica, que aprende a amar a simplicidade. Quando renovamos a nossa mente, começamos a viver a palavra. Olha essa passagem maravilhosa em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não vos inquieteis com nada, mas apresentai a Deus todas as vossas necessidades, pela oração e pela súplica, em ação de graças. Então a paz de Deus, que excede toda a compreensão, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Não precisamos nos preocupar com nada. Precisamos pedir, sermos gratos pelo que temos, sermos felizes e deixar Deus trabalhar. Quando renovamos nossa mente, é exatamente isso que acontece. A maioria dos problemas que passam pela mente das pessoas estão ligadas à ansiedade, preocupação e ao estresse. A Bíblia nos ensina que a preocupação, na verdade, é o orgulho da carne, pensando: se eu procurar uma solução em minha mente para esse problema, eu vou encontrar. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7 diz:
Humilhai-vos sob a mão poderosa de Deus, para que no tempo oportuno ele vos exalte. Lançai sobre ele toda a vossa preocupação e ansiedade, porque é ele que cuida de vós. Precisamos fazer o que é de nossa responsabilidade e lançar os nossos cuidados. Nossa responsabilidade é orar, entregar a Deus, estar atento a fazer o que Ele pedir para que façamos, mas não sentir a pressão que temos que fazer alguma coisa, quando não temos o que fazer. E quanto mais nós tentamos, pior ficará a situação. Humilhe-se sobre a mão poderosa de Deus. Ele pode resolver o seu problema. Lance o seu cuidado sobre Ele, porque Ele vai cuidar de você. Ele sempre vai cuidar. Pare de se preocupar sobre um monte de coisas. A única maneira de termos esse acordo com Deus é parando de cuidar de nós mesmos e lançando-nos ao seu cuidado, humilhando-se sobre a sua mão poderosa, e no devido tempo, no tempo dele, seremos exaltados. Quando você achar que está demorando, diga: Deus está trabalhando no reino espiritual a meu favor, e no tempo perfeito dele, a minha bênção vai chegar. Algo bom vai acontecer. Faça isso. Só porque você não está vendo nada, não quer dizer que Deus não está trabalhando. As coisas boas estão no horizonte para você. Portanto, não pare, não desista. Preocupação é inútil, impotente. Preocupação significa provocação, perturbação, incômodo, aborrecimento, maltratar, perseguir até a fadiga. Preocupação não nos faz bem. Confiar em Deus é a única maneira de parar de se preocupar. Uma mente saudável não se confunde, ela tem uma direção clara. Uma mente saudável é uma mente decidida. É assim que vai acontecer com você. O poder da mente é incrível e precisamos aprender a pensar da maneira que Deus pensa. Precisamos aprender a lutar a batalha por uma mente saudável. Lute, vale muito a pena. Busque o plano bom, perfeito e agradável que Deus planejou para você. Deus deseja que você tenha uma vida fantástica. Vou orar por você. Senhor amado, no dia de hoje oro para todos os meus irmãos. Muitos deles, Senhor, estão com sede de Ti, querem mudanças, querem viver os seus sonhos, porém se encontram cativos em seus pensamentos, em seu passado e em suas circunstâncias. Revele, Senhor, no mais fundo da alma de cada um, essa consciência da necessidade de renovação da mente. Quando percebi isso, minha vida nunca mais foi a mesma. Sou verdadeiramente um novo homem, com uma mente renovada e vivendo os seus planos para a minha vida. É exatamente isso que desejo para cada um deles. Derrama, Senhor, o seu Espírito e que a partir de hoje a vida desses seus filhos nunca mais seja a mesma. Assim eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Você tomar uma decisão para mudar a sua vida. O segundo passo é ter a atitude para entrar em campo. Você nunca irá conseguir limpar e despoluir a sua mente sozinho. Vou partilhar como aconteceu comigo. Todas as pessoas possuem muita sujeira entranhada em seu interior. Decepções, traições, passado, traumas, humilhações, mágoas, raivas, mentiras, etc. Resumindo, tudo de ruim do seu. Peço que me relembre de todas as coisas desagradáveis que fiz e que não te agradaram. Revele até as coisas mais ocultas. Quero me libertar totalmente do meu passado. Quero liberar perdão a todas as pessoas que ofendi e me libertar totalmente. Quero ser uma nova criatura renovada em Cristo Jesus.
Chega de dores, chega de amarguras, chega de mágoas. Não quero mais viver deste modo, meu Deus. Quero viver a vida que o Senhor sonhou para mim. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Prioridades e buscas. Se pensarmos numa gigantesca árvore num pomar, com muitos frutos e grandes ramos, com certeza ela irá se destacar dentre as demais. O que não podemos contemplar são suas raízes, que da mesma forma são equivalentes à grandiosidade daquela árvore. As raízes são amplas e profundas. Fazendo um paradigma com nossas vidas, assim como essa árvore, devemos ser amplos e profundos em nossa fé, para crescermos vigorosos e darmos excelentes frutos. Se expandir apenas a amplitude sem profundidade, seremos pequenas árvores, fracas e sem frutos, e ainda não suportando a primeira tempestade. Não saberemos como lidar com as dificuldades da vida e nem com as tribulações que poderão sobrevir. Quando buscamos a Deus profundamente, criamos intimidade com o Pai. Nos tornamos árvores frondosas, com raízes fortes e dando bons frutos. Na profundidade com Deus, começamos a adquirir a mentalidade do real sentido da vida. Quais são nossas prioridades? O que nós buscamos? Nada impede de buscarmos um bom emprego, ser bem-sucedido, ter uma bela casa ou um carro do ano. Não é errado sustentar o seu lar. Todos nós temos desejos materiais, por menor que sejam. O que não devemos fazer é persegui-los. No Antigo Testamento, a palavra buscar se encontra em algumas passagens. Em todas elas, pessoas buscavam por Deus ou Deus buscava por pessoas. O verbo buscar significa querer, perseguir, fazer sacrifícios para obter, ir atrás com toda a sua força e com todo o seu coração. Aí eu pergunto, o que estamos procurando? O que estamos perseguindo? O que é mais importante para nós e na qual gastamos a maior parte de nosso tempo? Qual o assunto que mais falamos? Em que estamos colocando a maior parte de nossa energia? Buscar na palavra de Deus se refere à busca divina. Estamos buscando a justiça dos céus? Estamos buscando a Deus? Estamos buscando o reino? Deus não quer que foquemos em coisas. Salmo 37, versículo 4 diz: deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. E em Mateus capítulo 6, versículo 33 diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Busquemos ao Senhor e Ele nos dará as coisas. Nada impede que peçamos em oração coisas materiais. Porém, pedir é diferente de buscar e perseguir. Pedimos e entregamos nas mãos do Pai. Se nossa vontade em obter algo estiver nos planos do Senhor para nossas vidas, de alguma forma ou através de situações que venham a ocorrer, essas coisas virão até nossas mãos. Se focarmos no ter com mais intensidade do que no ser, Deus, por o seu infinito amor por nós, ficará feliz em nos tirar coisas para que possamos crescer espiritualmente. Às vezes, não iremos entender a perda momentânea, porém, depois de algum tempo, compreenderemos que foi o melhor que poderia acontecer. Temos que buscar um relacionamento profundo com Deus, porque dessa forma encontraremos dentro de nós mesmos quais serão nossas verdadeiras prioridades e o que devemos buscar de todo o coração. No livro de Lucas, capítulo 5, versículos de 4 a 7 diz: quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, trabalhamos a noite inteira, mas porque mandas, lançarei as redes. Fizeram isso e apanharam tamanha quantidade de peixes que suas redes se rompiam.
Quantas vezes nos sentimos como Pedro, pescamos a noite inteira e não pegamos um peixe sequer? Por muitas vezes nos prostramos, oramos, jejuamos e pedimos incessantemente e parece que Deus não ouve nossas preces? Na verdade, o Senhor quer que sejamos obedientes e caminhemos mais profundamente com Ele. Pedro disse: "Por que mandas?" Mesmo sendo contra a sua própria vontade, porque estavam cansados, exaustos e desanimados, ele obedeceu a Jesus e foi mais ao largo, mais profundo, e lá encontrou a bênção. Lá a pesca aconteceu na profundidade. Quando o Senhor fala conosco, devemos obedecer, mesmo quando não fizer sentido o que Ele nos pedir. Ele sabe como, quando e de que forma fazer. Se nos tornarmos servos desobedientes, de forma alguma receberemos as bênçãos do Pai. E quando caminhamos com Ele na profundidade, encontraremos paz, a serenidade e a fé para esperar que os planos dele se concretizem em nossas vidas. Quando buscamos uma relação mais próxima e íntima com Jesus Cristo, podemos descansar que Deus proverá o que é bom para nós, no momento certo em nossas vidas. Vamos colocar Jesus em primeiro lugar, que todo o restante será acrescentado. Que Deus seja sempre prioridade em sua vida. Busque-o sem cessar. Ore comigo assim: Senhor, obrigado pela sua presença e seu amor em minha vida. Peço a Ti que me dê a graça de desfrutar do seu amor e da sua misericórdia todos os dias. Eu não sou absolutamente nada sem Você. Tu estás em primeiro lugar. Que nada me afaste dos planos que Tu tens para mim. Eu Te amo hoje e sempre. Assim eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pare de murmurar. No livro de João, capítulo 6, versículo 43 diz: Respondeu-lhes Jesus: Não murmureis entre vós. Murmuração é pecado. É uma forma corrupta de conversação que causa muitos problemas na vida das pessoas. Também abre muitas portas para o inimigo. Lembre-se, as palavras têm poder. Palavras de reclamação e murmuração carregam um poder destrutivo. Elas destroem a alegria daquele que murmura e também pode afetar as pessoas que as ouvem. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 29 diz: Não saia dos vossos lábios nenhuma palavra inconveniente, mas na hora oportuna, a que for boa para edificação, que comunique graça aos que ouvirem. O apóstolo Paulo nos instruiu a não usar nenhuma palavra torpe, e isso inclui a murmuração. Murmuração e reclamação poluem nossa vida e provavelmente soa como maldição para o Senhor. Para ele, isso é poluição verbal. Poluir é envenenar. Já parou para pensar que você e eu podemos envenenar nosso futuro ao murmurar sobre o que está acontecendo agora? Quando reclamamos sobre nossa situação, permaneceremos nela. Quando louvamos a Deus no meio da dificuldade, Ele nos liberta delas. A melhor maneira de começar o dia é com gratidão e ações de graças. Dê uma rasteira no diabo. Se você não encher seus pensamentos e conversas com coisas boas, ele definitivamente os encherá com coisas ruins. Pessoas verdadeiramente agradecidas não murmuram. Elas estão tão ocupadas sendo gratas pelas coisas boas que não têm tempo de notar as coisas sobre as quais poderiam murmurar. O mundo está cheio de duas forças, a boa e a má. A Bíblia nos ensina em Romanos 12, 21, que o bem vence o mal e que devemos escolher o bem. Se estivermos numa situação negativa
má, poderemos vencê-la com o bem. O louvor e as ações de graças são forças boas. A murmuração e a reclamação são forças más. Ore comigo assim: Senhor, tenho ciência que a murmuração abre brechas para o inimigo agir em minha vida. Me liberto disso definitivamente. Me ajude, Senhor, a controlar minha língua através da ação do seu Santo Espírito. Que da minha boca saiam apenas palavras de edificação e gratidão. Que através das minhas palavras, diversas pessoas sejam abençoadas e santificadas. Use-me, Senhor, para a tua honra e glória. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus conhece o fim desde o início. No livro de Isaías, capítulo 46, versículos 9 e 10 diz: Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Nesta passagem o Senhor diz: eu sou o mesmo Deus que te ajudou no passado e eu anuncio no princípio como ficará no fim. O Senhor é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele também é o meio. Ele sabe que podemos ser vitoriosos antes mesmo do problema acontecer, se guerrearmos à sua maneira. E a maneira de Deus não é negativa. No livro de Romanos 8,37 diz que somos mais que vencedores. Isso significa que podemos saber antes mesmo da batalha começar que venceremos. Em outras palavras, podemos ver o fim no princípio. Profetizar nosso futuro é literalmente declarar no início o que acontecerá no fim. Declare e faça. Em Isaías 48:3 diz: as primeiras coisas que aconteceram na época de Israel, desde a antiguidade, as anunciei. Sim, pronunciou-as a minha boca e eu as fiz ouvir. De repente agi e elas se cumpriram. Observe o princípio básico do método de operação de Deus. Primeiro ele declara, depois ele age. Esse princípio explica por que Deus enviou os profetas. Eles vieram falar ao mundo as palavras inspiradas e as instruções de Deus trouxeram a sua vontade do reino espiritual para o reino natural. Jesus não veio ao mundo antes que os profetas tivessem falado sobre ele durante centenas de anos. Deus opera nas leis espirituais que ele mesmo estabeleceu e não pode ignorá-las. Plantar e colher são leis espirituais que vemos manifestar-se no mundo, mas também acontece no reino espiritual. Semeamos sementes materiais e colhemos bênçãos materiais de todos os tipos. As palavras também são sementes. Semeamos palavras e colhemos de acordo com o que semeamos. Deus desejava que o povo teimoso de Israel soubesse que era Ele quem fazia as grandes obras na vida deles. Por isso as anunciou antecipadamente. Fomos criados à sua imagem, por isso devemos seguir o seu exemplo e fazer o que ele faz. Ore comigo assim: Senhor, agradeço por mais uma vez falar comigo poderosamente, através da sua palavra. Entendo que as palavras que saem da minha boca são sementes lançadas para colher as suas bênçãos. Declaro vitória em minha vida, Senhor, em todas as áreas. Chega de murmuração, de reclamação e de queixa. Creio nos seus propósitos e planos. O que o Senhor sonhou para a minha vida é muito melhor do que tudo o que eu poderia pensar ou sonhar.
Eu creio em Ti, meu Deus. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. As medidas do coração. No livro de Lucas, capítulo 6, versículos 36 a 38 diz: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vos também sereis medidos. Que medidas você tem usado com seus semelhantes? São medidas generosas, largas, ou ninguém jamais consegue preencher seus padrões, e por isso as críticas têm sido constantes em seus lábios? Jesus é claro: com a mesma medida com que medirmos, seremos medidos. Não faça de tudo motivo para julgamentos precipitados ou palavras amargas. Espere, alargue as medidas do seu coração. Aprenda a olhar para o outro com aceitação e, ao mesmo tempo, com esperança. Abrir mão de julgar e muitas vezes abrir mão de querer consertar a outra pessoa para que ela fique do nosso jeito pode ser uma maneira de dar tempo para que as coisas mudem. Quando condenamos alguém, ainda que por coisas pequenas, estamos dando por encerrado algo que talvez Deus ainda queira transformar. Se desejarmos contar com a paciência de Deus a nosso favor, precisamos primeiro exercitá-la em benefício dos irmãos. Peça a Jesus hoje uma graça toda especial. Medidas largas para perdoar, para desculpar as fraquezas dos demais, para crer com toda a confiança. Talvez os sofrimentos da vida tenham tornado seu coração um coração apertado, que se amargura com as mínimas coisas. Saiba que você é capaz de alargar o seu coração, pois o Espírito Santo, que é amor, pode ajudá-lo a amar mais, além do que você mesmo é capaz de imaginar. Quando o seu coração apertar, ferido por decepções e injustiças, clame pelo socorro do Espírito do Senhor. Ele vai ajudá-lo a perdoar, orar e vencer os limites da mágoa. Essa medida renovada será então o campo onde se derramará a bênção de Deus em sua vida. Ore comigo assim: Espírito Santo, vem sobre o meu coração nesse dia. Em nome de Jesus, enche-me com o amor que vem do Pai e ajuda-me a ter medidas largas de tolerância e compreensão com os meus irmãos. Afasta dos meus lábios toda palavra precipitada de condenação e acusação. Faz-me acreditar na Tua obra, no coração daqueles que eu mesmo não consigo modificar. Faz que eu aceite os Seus passos, o Seu ritmo, as Suas limitações, assim como o Senhor aceita e respeita o meu caminhar. Ajuda-me, Espírito Santo, a ter medidas largas de perdão, para que meu coração não se feche sobre lembranças doídas e ressentimentos antigos. Quero medir meus irmãos com uma boa medida e vê-los grandes, sem jamais diminuí-los com minhas palavras e atitudes. Que eu saiba valorizar aqueles que o Senhor colocou em minha vida e que eles encontrem em mim palavras e gestos de perdão e encorajamento. Vem, Espírito Santo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O direito de perdoar. No livro de Mateus, capítulo 5, versículos de 43 a 48 diz:
Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos de vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Jesus deseja que seus discípulos alarguem as medidas do seu amor. Não devemos apenas amar aqueles que merecem ser amados, mas também aqueles que precisam de nosso amor e perdão para serem envolvidos pela misericórdia de Deus. A esses a Bíblia chama de nossos inimigos, ou seja, aqueles que precisam que nosso amor seja insistente para alcançá-los. Por isso, em outro lugar, Jesus fala de um amor que insiste 70 vezes 7. Amar o inimigo quer dizer concretamente perdoar. Muitos são os que não sabem como começar a perdoar e não conseguem distinguir se perdoaram ou não alguém que lhes feriu o coração. O critério de Jesus é claro. O perdão começa a acontecer quando oramos por nossos inimigos, aqueles que nos magoam e perseguem. Quando abrimos nosso coração e nossos lábios para invocar a bênção de Deus sobre alguém que deixou marcas negativas em nossa vida, esse é o sinal concreto de que o perdão já começou e vai dar frutos de paz em nosso coração. Mesmo aqueles que não podemos alcançar por nossas palavras ou gestos de reconciliação, podem ser alcançados por nossa oração. Esse é o primeiro passo e pode ser dado ainda no dia de hoje. Perdoar é um dever e um direito. Ao nos ensinar a mais bela oração, saída do seu coração de filho, Jesus ensinou-nos também a mais preciosa das lições do amor, a lição do perdão. É bem claro o alerta dado pelo Mestre em Mateus 6,15. Se não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que cometestes. Por isso, Jesus nos ensinou a orar diariamente em Mateus 6,12. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdoar não é somente um dever de todo servo obediente de Deus, mas é também um direito de todo filho que deseja viver reconciliado com o Pai. Você tem o direito de perdoar, porque Jesus na cruz lavou em amor misericordioso todos os pecados do mundo, incluindo aqueles que possam ter ferido você. Deixe fluir o rio de amor que brota da cruz. Seja um canal por onde o perdão de Deus chega àqueles que dele precisam, e o próprio Senhor se encarregará de perdoar seus erros e pecados. Perdoe e seja perdoado. Ore comigo assim: Pai bondoso, desejo exercitar hoje a lição do perdão. Peço-te a graça da vigilância para estar atento a toda oportunidade de derramar o teu amor sobre aqueles que hoje passarem por mim e deixarem marcas em meu coração. Recorda-me nessa hora, Senhor, que o teu Filho Jesus já tomou sobre si toda a vergonha, toda a humilhação, toda a injustiça, toda a perseguição, a fim de que eu ficasse livre e capaz de retribuir o mal com o bem. Pai, em nome de Jesus, hoje eu vou exercitar o meu direito de perdoar, para permanecer em paz contigo e com todos, abrindo meu coração para todas as bênçãos do céu.
Oro agora por todos os que estavam prisioneiros do meu coração. Permito chegar até eles o sangue de Jesus derramado na cruz. Obrigado, Pai, porque esse sangue bendito e salvador foi derramado na cruz. Obrigado, Pai, porque esse sangue bendito e salvador foi derramado igualmente por mim e por eles, pelos meus pecados e pelos pecados que me feriram. Obrigado, Pai, porque a paz pode voltar a reinar em meu coração, pela graça do perdão que flui hoje em mim. Muito obrigado, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Siga em frente. No livro de Lucas, capítulo 4, versículos 24 a 30 diz: Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo da sinagoga: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo de Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos da sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. A dor de não ser compreendido e aceito por aqueles que nos cercam é uma das maiores que podemos sentir. Jesus experimentou esse sofrimento e ainda assim, com o coração livre de mágoas, foi fiel ao propósito que o Pai tinha para a sua vida. É certo que precisamos de palavras de estímulo e aprovação para firmar nossos passos numa direção e compor nossa estrutura emocional. Mas nem sempre são essas palavras que ouvimos. Você já parou para pensar que nem todos ao seu redor andam no mesmo ritmo que você e muitas vezes não passam pelas mesmas experiências que você tem vivido? Isso pode ser fonte de incompreensão, divergências e rejeição, mesmo por parte daqueles que mais nos amam, quando eles não são capazes de respeitar nosso caminho e aceitar o chamado que Deus tem para nós. Aprenda a não cobrar aceitação e a tolerar a incompreensão quando ela chegar. A palavra diz que Jesus, passando no meio deles, continuou o seu caminho. Saber ir adiante com o coração sereno, passando pelo meio de palavras duras ou de acenos de reprovação, é uma condição para todo aquele que quer perseverar no seu caminho de vida. Continuar o caminho quer dizer não ficar preso àquilo que ficou para trás, nem por mágoas, nem por cobranças. Passar pelo meio quer dizer conviver com aqueles que estão ao redor e muitas vezes nos atacam para defender. Saber desviar de toda a palavra que destrói, aproveitando tudo como aprendizado a nosso próprio respeito e a respeito do caminho que escolhemos percorrer. Ore comigo assim: Pai querido, estou estacionado no caminho da vida porque a decepção e a mágoa tomaram conta de mim. Ouvi palavras duras de quem esperava compreensão, e isso tornou-se para mim um fardo que me impede de continuar apostando no meu caminho. Pai, ajuda-me a passar no meio de tudo isso e seguir contigo minha estrada. Jesus um dia disse que Ele mesmo é o caminho. Quero progredir e avançar nesse caminho de salvação e paz. Limpa meu coração de toda a cobrança e de toda a tristeza e dá-me a graça de cumprir a Tua vontade em minha vida. Peço perdão, Senhor, pois com sentimentos de vítima
Apeguei-me a tudo o que ouvi e que feriu o meu orgulho. Tornei-me assim uma pessoa amarga, por minha própria incapacidade de prosseguir. Reconheço essa verdade, Pai, e peço o Teu Espírito para continuar revelando o que há realmente em mim. É por essa verdade que eu sou salvo a cada dia. Vem, Espírito Santo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Perdoar de coração. O livro de Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22 diz: Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. A ordem de Jesus a seus discípulos hoje é perdoar de coração. Isso quer dizer que o perdão não é uma operação que acontece na mente. Não é arranjar desculpas para quem errou, tentando entender uma possível razão. Perdoar é algo que se faz no íntimo, quando abrimos mão de julgar e clamar pela condenação daquele que pecou e cometeu uma injustiça. Nem sempre há desculpas que justifiquem um erro. Às vezes a ofensa a perdoar é cruel e descabida. E ainda assim, o Senhor espera que ofereçamos uma resposta de misericórdia, que pague o mal com o bem, a maldição com a bênção. Quantas vezes for necessário para que teu irmão não permaneça prisioneiro em teu coração? Poderia ter respondido o Senhor. Não oferecemos nosso perdão a quem merece, mas a quem precisa dele no momento em que é necessário. O presente mais bonito que um coração repleto do amor de Deus pode oferecer é o perdão incondicional e generoso, aprendido com Jesus na cruz. O livro de Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24 diz: Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Jesus não poderia fazer um desafio mais exigente: a reconciliação com os que possam ter algo contra nós. Quando pensamos em perdão e reconciliação, é comum nos colocarmos na posição do perdoador, aquele que foi ferido e deve exercitar misericórdia. Esquecemos, no entanto, que muitos podem ser aqueles que andam feridos nas estradas da vida por causa de nossas palavras e atitudes. Por isso, Jesus nos diz hoje: se te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti. A ofensa é facilmente esquecida por quem a comete, no impulso de ira ou numa hora de descontrole. Mas é difícil esquecê-la quando se é o ofendido. Perdão é uma via de mão dupla. Devemos dá-lo, mas também precisamos recebê-lo. Com esse grande desafio, o Mestre nos ensina de uma só vez 2 lições que quebram o orgulho em nosso coração. Primeiro, que também nós erramos e podemos ferir os que estão ao nosso redor com o nosso modo de ser. E segundo, que o primeiro passo da reconciliação, o passo do reconhecimento e da humildade, deve ser dado por aquele que percebe os laços do rancor envolvendo um coração, mesmo que não seja o seu. Ore assim comigo. Amado Jesus, agradeço porque me fazes reconhecer que também preciso pedir perdão. Assim como perdoo do fundo do coração os que me ofenderam, sinto necessidade de pedir perdão àqueles tantos que eu mesmo feri. Peço perdão a Ti, Senhor, por não ter sido fiel ao Teu amor e por ter impedido outros de sentirem o Teu amor através de mim. Ajuda-me, Senhor, a dar o primeiro passo da reconciliação.
quando sentir que o veneno do ressentimento está se espalhando ao meu redor. Desejo viver esse dia em perdão completo, dando e recebendo essa imensa graça de libertação que é fruto da tua cruz. Ajuda-me, meu Salvador, a ir ao encontro dos meus irmãos feridos nesse dia. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Se você gostou desta mensagem, compartilhe para edificar mais vidas. Caso queira adquirir o meu livro Terra Prometida, 21 lições que me ajudaram a vencer o deserto, o link está na descrição desse vídeo. Aproveite a promoção por tempo limitado. Te amo em Cristo Jesus.